acho que aqui está tendo uma inversão, eu devo apresentar o palestrante, eu acho que o seu cara dispensa a apresentação, né? Nós devíamos nos apresentar para o Luciano, de currículo, o Luciano falou em 74 em artes cênicas na URGS, e foi coordenador de artes cênicas na Secretaria de Cultura de Porto Alegre, trabalha em produção, direção teatral, 35 anos, e ele hoje é coordenador geral do Porto Alegre em Cena, Festival Internacional de Artes Cênicas de Porto Alegre, que é uma daquelas coisas que torna Porto Alegre uma cidade melhor. E o Luciano então veio nos contar a experiência dele, as vivências, as coisas que ele aprendeu nesse tempo. Eu também vou pensar um pouco aqui do que nós fazemos. Luciano, desde já vou te agradecer muito pelo convite, por ter aceitado participar num sábado de verão. A palavra é tua. Obrigado. Então, bom dia. É uma alegria estar aqui. Eu gosto de aceitar esses convites. Eu nunca preparo previamente nada do que eu vou dizer, porque eu gosto de olhar as pessoas, sentir o que é que pode interessar uma conversa e conversar. Isso será realmente uma conversa, né? A única coisa que o Albert Dias tentou, se empenhou em me explicar, e eu totalmente atormentado a trabalhar no trabalho de produção cultural. Nós estamos neste momento recebendo os maiores grupos de teatro do mundo, o francês Teatro de Soleil, e estreia aqui dia 6, e eles trazem a cartucheira aqui, não só o seu espetáculo, e a sede. Então, envolvido nas demandas dessa mega produção, que é um grande grupo, um grande espetáculo. Recomendo vivamente manter como é Os Náufragos da Luz Esperança, uma adaptação de um livro póstumo do Júlio Verne. Não ouvia nada do que o Albert me dizia, coisa que não recomendo a ninguém não ouvir. Depois a gente chega diante de um grupo de pessoas e tem que ouvir muito bem, mas é uma alegria. Eu queria falar que a minha vida cultural, ela é realmente acidental, e é muito importante que vocês conheçam essa história verídica, né? Eu jamais pensei em trabalhar em toda a minha infância e adolescência, jamais me passou pela cabeça trabalhar com cultura, e teatro era algo realmente muito distante da minha vida. Eu sou filho de um casal de classe média, meu pai teve armazém a vida toda, e eu queria ser professor. Eu sempre imaginei ser professor de letras. Eu tive muita dificuldade de aprender a falar. Minha família se desesperava. Eu tinha 4 anos e não sabia falar. E a minha mãe chorava, meu pai se desesperava, o médico, o amigo da família. Se tranquiliza enquanto ele quiser, ele vai falar, e provavelmente não vai parar nunca mais de falar, atormentar vocês, falar o resto da vida. E o médico foi um profeta, porque depois que eu aprendi a falar, não paro nunca mais. E essa admiração pela palavra, o instrumento da comunicação, que é a palavra, ou da divergência, que é a palavra, me entusiasma. Achar a palavra certa para dizer o que se quer dizer da melhor forma, né? Então eu queria ser professor de português, um professor que lidasse com palavras, não é? E claro que a vida leva as pessoas para o que a gente, eu acredito nisso, para o caminho que a gente precisa trilhar, querendo ou não, sabendo ou não, e
que aconteceu comigo? Eu preenchi errado no formulário vestibular e me inscrevi no curso errado, curso de artes cênicas. E eu passaria na universidade, ninguém tinha dúvida, nem eu sempre fui o primeiro aluno da aula, então ninguém na minha família se surpreenderia se eu passasse na faculdade, nem eu. Agora, que eu passasse na faculdade errada foi uma surpresa para todos, inclusive e principalmente para mim. E aí resolvi ver, eu tive uma conversa com meu pai e ele disse, mas meu filho, você não quer, não vou ficar um ano sem estudar, deixe eu ver, também fiz no mesmo ano, fiz vestibular para letras na PUC, isso aconteceu na URGS. Na PUC passei de novo, passei no curso certo, porque também a margem de erro a gente não pode errar sempre. Acertar, fiz 5 anos, e sinceridade cada vez mais. Muito bem. Na minha primeira aula, no curso de artes cênicas de licenciatura, quando o meu querido professor abriu a boca, eu disse, eu não irei. Minha vida vai sofrer uma mudança absoluta. Não é porque eu estou no lugar certo. Depois, e a vida mostra que eu estou há 5 anos já nessa atividade. Né? Lembro com muita vivacidade como era Porto Alegre quando eu comecei a fazer o teatro, e eu acho que isso começa então o nosso foco específico da conversa. Eu acho que a cultura é, provavelmente, mesmo que as pessoas não saibam, as pessoas que precisam saber não saibam, o veículo mais importante de comunicação de uma comunidade como o resto do mundo. É através da cultura que se abrem portas, que se fecham portas. E Porto Alegre, há 35 anos atrás, era muitíssimo diferente de hoje. Era uma cidade pequena, não pelo número de habitantes, porque às vezes é muito bom, há uma qualidade de vida em cidades pequenas. A questão não é o tamanho, a questão é o que acontece numa cidade pequena. Na Europa, cidades pequenas, por exemplo, têm uma vida e são motores, propulsores de uma qualidade de vida e de informação que muda, transforma. E Porto Alegre não tinha isso. Eu lembro que muitas vezes, eu adolescente, eu precisava ir para baixo, para o Uruguai ou Argentina, para ver, me comunicar com o mundo que eu queria conhecer, ou subir, ou ir para o aeroporto e sair no Brasil, inclusive, para conhecer o que me chamava, e era um mundo bonito, um mundo que eu acreditava capaz de transformar todas as relações, comunidades, cidades. E eu pensava assim, eu não quero mais que a cultura passe a 10 mil metros de altura entre São Paulo e Buenos Aires. Se eu tivesse uma chance de trabalhar, eu queria fazer com que essa cultura chegasse a Porto Alegre, o mundo chegasse a Porto Alegre e, consequentemente, mostrasse Porto Alegre ao mundo. É para isso, de alguma forma, que me dedico, então, a minha vida, para que essa relação se dê através da cultura, porque os
grupos artísticos, né? Sejam grupos de dança, grupos de teatro, grupos de música, mostram muito do lugar aonde estão, independente se são ou não folclóricos, eles, no seu DNA está isso. O Alberto falava há pouco deste grupo que veio nos visitar uns 2, 3 anos atrás, o Boca People, né? Eles trazem, e nós trouxemos pela primeira vez, ninguém nos conhecia exatamente, a não ser pela internet, pelo fenômeno do YouTube, mas quando eles chegam e se apresentam a Porto Alegre, abrem portas, abrem possibilidades de comunicação. A cultura é exatamente isso, é um poderoso instrumento de abertura de portas. E quando a gente abre portas, a gente conhece, né, territórios que estavam longe e começa a haver uma troca, um intercâmbio muito necessário. Para isso, é importante que vocês todos que pretendem trabalhar com cultura ou com gestão de eventos, não é nada romântico, não é nada fácil, pede uma determinação, pede às vezes uma tenacidade que a gente não sabe que tem, não sabe se vai dar ou não. Ontem, no meu dia de ontem, por exemplo, durou 50 horas, certamente. Eu sofri em um dia as pressões, porque eu quero trazer o Teatro de Soleil ao Rio Grande do Sul, que é o maior grupo de teatro do mundo, e esse maior grupo de teatro demanda uma produção de uma complexidade muito grande. Não foi aquele que já esteve aqui uma ocasião? Há 5 anos atrás, pela primeira vez na América do Sul, eles estrearam em Porto Alegre. Lá no 4º distrito. Exato, eles não trabalham em teatro, eles pedem toda uma logística muito diferenciada. E nós, só para contar para vocês, problemas e vamos contextualizar isso. Como eles não trabalham em teatro, salas de teatro, eles escolhem ou galpões, as sedes dele na periferia de Paris são galpões usados na Segunda Guerra para armazenamento, que depois o governo desapropriou e ofereceu como veículos de cultura. Bem, todos os lugares, espaços que eu mostrei em Porto Alegre para a equipe de vistoria técnica foram rejeitados. No desespero, eu disse, bom, então, já que não há um lugar que um não tinha pé direito, altura, outro não tinha largura, outro não tinha o piso aplainado, como podia, enfim, desespero absoluto. Chamei meus amigos do governo do estado e disse, bom, se não há lugar em Porto Alegre, comecemos a ver a grande Porto Alegre, o estado do Rio Grande do Sul, algum lugar vai. Eles se encantaram com o de Canoas, com um local de Canoas, um barco de Eduardo Gomes, que pertencia à aeronáutica. E isso, assim, fazer um evento de Porto Alegre, numa cidade, num município que não é Porto Alegre, e poderia ser como num evento que se chama Porto Alegre em Cena, fazer Porto Alegre em Cena em Canoas. Eu me senti o Roberto Medina, aquele empresário fazendo Rock in Rio em Lisboa, em Madrid. E o grau de dificuldade de burocracia para uma questão assim, Canoas não tem 10 metros separando de Porto Alegre, não tem 10 metros de terreno vazio entre Porto Alegre e Canoas. Mas é um outro município, é uma outra legislação, e essas regras, leis e portarias e palavras de ordem, então tudo é feito para que a gente o que eu estou fazendo aqui, porque é que só eu quero que isso aconteça o melhor
Na verdade não é bem isso, a gente tem uma tendência inata a sofrer um pouco e a exagerar a sua dor, pensando assim, mas por que eu estou sofrendo? Eu podia estar cuidando do meu cachorro, cuidando da minha família, não é? Então ontem eu falei, tanto com o prefeito de Porto Alegre, o prefeito de Canoas, presidente do Banrisul, vice-presidente do Banrisul. Quando foram 8h30, eu disse, eu vou estar vivo amanhã para falar na federação. Quero dizer, uma pessoa sem cérebro, serei um homem elefante, porque não terei cérebro, estarei totalmente exausto. E deu certo. Mas aí também não vou contar aqui a saga, porque isso não era uma negociação, a saga contra o mundo levar. E isso é uma das características de quem trabalha com cultura. É preciso que esse DNA tenha assim, uma persistência, uma crença, uma fé absoluta e uma capacidade de olhar e ouvir não e fazer de conta que ouviu sim e continuar. Porque, por incrível que pareça, há uma desproporção entre a importância e cultura só da luta para instituições, municípios, prefeituras, governos, federações, só da luta. Quando a gente oferece cultura à comunidade, o retorno é imediato, a adesão é extraordinariamente positiva. E cultura também não faz parte de nenhuma cesta básica, a não ser para aqueles que têm este DNA e essa compreensão de que sim, se não faz parte de nenhuma cesta básica, deve fazer. E isso é o que deve mover. O meu festival, ele é uma realização da Prefeitura Municipal. Ele existe há 18 anos e, sem sombra de dúvida, ele não começou como ele é hoje. Hoje nós recebemos os maiores grupos do mundo, sem exagero, sem megalomania. Ele começou pequeno, ele começou modesto, ele começou como se começam as coisas, assim, vendo o que era isso. A demanda veio de um sindicato, o Sindicato dos Artistas e Técnicos do Rio Grande do Sul, a prefeitura, de que é um evento, é um momento no calendário da cidade, se é um bom festival, de todas as áreas contempladas. Esses dias eu recebi um ofício, um e-mail do Ministério do Turismo, dizendo que o nosso festival é um dos 20 maiores eventos turísticos do Brasil, do país, aquele que traz pessoas a Porto Alegre para fazer turismo cultural. Eu me pergunto o que eu acho de Porto Alegre. Meu pai me ensinou que eu não podia mentir nunca. Então eu tenho que... O que eu acho de Porto Alegre? É uma cidade dura, é uma cidade difícil, é uma cidade onde eu não entendo muito de história, não é? Mas tem um passado gaúcho. Estou falando, o meu pensamento sempre é mais rápido do que as minhas palavras, então eu quero sociedade completar as palavras. Eu sempre acho, nunca entendi direito assim, esse orgulho gaúcho, essa ideia separatista gaúcha de que nós somos tão superiores ao resto do Brasil que a gente não quase dispensa o resto do Brasil. Não é como se tudo que nós precisássemos estivesse aqui. Eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, estou dizendo que eu nunca entendi assim, sempre preciso do outro, sempre preciso do mundo, sempre quero o que eu não conheço, quero o que eu não tenho, enfim.
E até que esse ano o governo comemorava os 50 anos da legalidade, esse movimento de resistência a fatos históricos, capitaneado por Leonel Brizola, que este ano completava 50 anos. Então, o governador Leonel Brizola, que se dispôs contra fatos históricos relevantes, né? Se enxerou no Palácio Piratini, ele existiu. Eu tinha 7 anos. Eu me lembro do meu pai dizendo: não saio de casa, porque há uma ameaça de bombardeio em Porto Alegre. Isso era o máximo que eu me lembrava da legalidade. E aí o governo me chamou e pediram que eu fizesse um espetáculo usando o Palácio Piratini como cenário. Foi lindo, foi na frente do palácio, estava tinha uma multidão no espetáculo esse que comemorava os 50 anos. E aí tive que estudar muito a história do Rio Grande do Sul. E entendi um pouco desse orgulho, porque nós fomos um povo que resistiu contra a opressão, contra determinações que iam contra a Constituição, pegamos em armas para defender a lei. Foi um momento cívico de compreensão povo. Só que de 60 para cá, 50 anos, nós perdemos muito dessa capacidade de resistir. Não é possível viver no passado para mim. É necessário operar no presente, sempre. Construir o futuro no hoje, levando em conta, tendo memória, tendo exatamente. E tudo isso era o que eu me propunha a fazer. Ter a memória, operar no presente, construir o futuro através de arte, através de um festival de teatro, né? A meta do Porto Alegre é essa, é trazer o mundo a Porto Alegre. Isso não é fácil, a gente lida com todas as dificuldades possíveis e imaginárias. A primeira delas é sempre assim: se vocês têm a chance de lidar com secretários da Fazenda, secretários de Administração, eles vão dizer: não há verba orçamentária. E aí isso resolve o mundo para eles e me cria problemas no meu, porque nunca há verbas. Então, uma das coisas que eu aprendi nesses 18 anos é que é preciso bater nas portas, abrir as portas, conversar, estabelecer parcerias para que, já que não há a totalidade de nunca vi um ano nesses 18 anos em que um deles, com piedade de mim, me dissesse assim: Carlos, vai, faz, você tem o nosso apoio. Não, eles só me dizem assim: toca. Esse é o verbo que eles usam para mim: toca. Que significa assim, falar, negocie, use o seu poder de persuasão, de sedução, de convencimento, e estará diretamente ligado aos seus resultados a essas negociações. A gestão, para mim, eu trabalhei não só com teatro, minha vida não foi fácil. Trabalhei 37 anos no Tribunal Regional Federal. Para mim, arte sempre, eu não sou nem um pouco típico um artista, no sentido assim, eu precisava ter uma vida regrada, precisava ter uma estabilidade econômica. E a arte no Brasil, em Porto Alegre, é para pouco. E também não queria sair de Porto Alegre, tem isso também. Se eu tivesse há 30 anos atrás ido para outras cidades, talvez minha vida fosse diferente. Mas eu tinha clareza de que eu não queria sair de Porto Alegre. Eu queria viver aqui, transformar esta cidade na pequena parte que eu pudesse. Né? Então fiquei aqui, não me arrependo absolutamente, aqui que eu posso fazer a história mudar. Né? Quando vem esse grupo, ou quando vem o Boca Pico, ou quando vem o
grande artista para Porto Alegre, isso de alguma forma contamina, pelo sim, pela mudança de pensamento, de parâmetro, porque a gestão, e aí eu tive a sorte de, no tribunal, eu trabalhei sempre na área de recursos humanos, e hoje todas as áreas humanas das instituições, elas investem nessa área de gestão, relacionamento, gestão em todos os sentidos, né? A gestão motivacional, a gestão operacional, a gestão administrativa, enfim. O que eu queria dizer é que é preciso cuidar muito da motivação em qualquer agrupamento. Se um grupo, seja de liderados ou de líderes, não tiver essa capacidade de agregar, de motivar, de convencer, de ousar para o ponto de colocar questões que avancem a qualidade de vida, a qualidade produtiva, o rendimento, vai haver equipes absolutamente desmotivadas, desinteressadas e com desinteresse não se trabalha o suficiente, não se conquista, né? Então, isso é o que eu mais aprendi no meu tribunal. Hoje sou um senhor aposentado, só trabalho na prefeitura, mas tive um prazer enorme de trabalhar com direito e lidando com problemas em relação ao corpo funcional da instituição, do tribunal. Porque é impressionante a quantidade de pessoas que, para sobreviver, para ganhar seu honesto dinheirinho no final do mês, trabalha onde pode ou onde consegue, e não exatamente dá vazão a algo no seu ambiente de trabalho que lhe realize plenamente. Dos desafios da gestão nessa área humana é exatamente, mesmo que o teu trabalho não te motive muito, como a instituição pode agregar essa satisfação, já que está te exigindo cumprimento de metas em relação à sua existência. Não é? Então é muito importante cuidar da parte humana de cada grupo, da federação, deixar cada uma dessas entidades ser cada uma para um lado, não vai existir federação. Esses eventos como esses são importantes, ações conjuntas, ações coletivas, dar voz, que o protagonismo sejam dos elementos que constituem os grupos, ouvir, né? Às vezes há problemas reais e quando se socializa esses problemas, quando se divide esses problemas, não é, o que era aparentemente impossível se vai construindo. Ontem, exatamente ontem foi um dia assim, havia uma hora, numa reunião longuíssima, estava com o procurador-geral do município de Canoas, com a secretária de recursos, tudo não podia. Quando comecei a reunião, ele disse assim, bom, serei vivo daqui, meu pobre pescoço vai estar a prêmio. E 4 horas depois de uma longuíssima e intensa reunião, o procurador era excepcionalmente sereno e generoso e queria soluções. Né? Eu digo isso assim, trabalhar na vida pública no Brasil hoje é extremamente difícil. Né? Primeiro, porque a lei que rege o serviço público, ela realmente não conhece e não foi feita para atender a demanda de um evento cultural.
o evento cultural não é que eu esteja defendendo o mulheres, absolutamente, mas as regras que regem as organizações, como por exemplo a regra de legislação de licitações, elas não entendem absolutamente nada do fenômeno cultural, de produção cultural, e não querem entender. Seu pedido, vamos dizer, você quer privilégios, você está pedindo coisas ilícitas. Eu digo, bom, tá, não sei se estou errado, desculpe, já levando as mãos, não é? Porque realmente não se entende, por exemplo, de que se lida com o instante já da coisa, é na hora que se resolve. Eles não conseguem entender, por exemplo, uma palavrinha chamada pré-produção. As coisas não acontecem na hora em que chegam um grupo, um artista, evento. Esta reunião de hoje, ela não começou aqui, neste momento. Ela provavelmente demandou semanas, meses de organização, de trabalho, pessoas contratando palestrantes, enfim. Isso é uma parte importantíssima e fundamental de qualquer evento, que acontece antes, né? E em um evento cultural se chama de pré-produção. A lei não contempla jamais a pré-produção. E é preciso que se contemple, é preciso que se busque saídas para isso. E quando se encontra, eu posso falar porque eu sou advogado. Só há dois tipos de advogados: os muito bons e os muito burros. Não há, porque assim, eu tive uma lição gigantesca. Como trabalhei com lei a vida toda, eu estou falando porque eu sei, porque eu trabalhei no tribunal a minha vida toda com os desembargadores. Eu tinha uma desembargadora que ela me chamava, e eu sempre gostei de palavras, os pareceres dos processos, como chama? Pareceres. Eles me davam, eu adorava. O meu concurso público lá atrás, o doutor Sanseverino, que era o presidente à época, né, ele pegou a minha redação e disse assim: eu queria saber quem é este Luciano Alabarce. Tão impactado ele ficou com a redação que eu tinha feito no concurso. Então, pareceres, e eu gosto da leitura. E aprendi uma coisa com uma desembargadora fundamental: que lei não é feita para ser cumprida, antes é feita para ser interpretada. Só depois da interpretação é que é feita para ser cumprida. Isso me salva até hoje. A interpretação das leis, dos parágrafos, das vírgulas, dos pontos. E essa mobilidade que todos precisamos ter se confunde muito hoje no Brasil, infelizmente, né? Não se usa bem. Então, todos os dias, quem é hoje que lê, ou que se assombra, ou que se assusta com o nível de corrupção do poder público no Brasil, né? Em um ano, quantos ministros foram afastados por denúncias? Então, tudo conspira contra, né? Quer dizer, a lei não entende o que se faz e não quer. Quem entende pode usar esse entendimento para finalidades escusas, e daqui não se trata disso. Eu dizia ontem, eu só quero trazer o soleil para o Rio Grande do Sul. Alguém precisa me ajudar. Anjos do céu, profetas, fadas, alguém me ajude, porque de não ajudar, você me ajuda, tá? E eu tenho muita fé que... Luciano, eu tenho uma pergunta, não sei se eu posso interromper. Podem, devem, senão eu não vou falar nunca mais. O Porto Alegre em Cena demanda um orçamento gigantesco, sabe? Porque os grupos não vêm de graça, né? Claro. Nenhum, nem não é. Nós que fazemos também a nossa entidade, a gente faz o Festival de Cinema Judaico, a gente se depara com um problema exatamente de dinheiro. É assim, o festival é assinado, é uma realização da Prefeitura Municipal. Então, ele começou pequeno.
hoje ele é gigantesco. E o orçamento dele municipal ficou pequeno. Então, hoje em dia, a prefeitura cobre menos de 1/5 do festival. E os secretários, prefeitos, me adoram, me admiram, tudo isso. Luciano, tu é um grande artista, tu é um grande homem, tu só tem um defeito, tu não sabe fazer contas. Aprende. Assim, depende, hoje em dia, de parcerias e de leis de incentivo. Se eu não captar 4 quilos fora da prefeitura, ou estabelecer parcerias pontuais para determinados grupos, o INSENA não acontece do jeito que ele é hoje, considerado o maior do Brasil, o maior da América Latina. Então, é muito tenso o ano inteiro. Alguém me entende? É muito tenso essa relação, porque o orçamento ficou congelado há 18 anos atrás e o festival cresceu. A Cláudia Laitana, essa jornalista da Zero Hora, disse assim, tem um problema, porque o festival cresceu mais do que Porto Alegre. Agora, aguente. Uma das políticas do festival é essa, é estabelecer parcerias pontuais com embaixadas, consulados, organismos de cultura de outros países. Eu há pouco estava em Salvador, num congresso da Universidade da Bahia, sobre gestão e sobre festivais, e tinha muitos representantes do Ministério da Cultura da França. É a mesma coisa. Eu ouvi aqueles franceses falando, então primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo, quarto mundo, é sempre a mesma coisa. Por quê? Porque os governos lidam com tantos problemas, tantas questões básicas e estratégicas, e tem uma ideia erradíssima, disseminada à medula, de que cultura é supérflua. E não é. Um povo sem cultura, um povo que não tem informação, não pode crescer. Se eu me alimentar, se eu tiver minha comida na mesa e não tiver o alimento espiritual, minha alma eu não sou um bom cidadão, eu não chego a ser aquele homem que eu posso ser. E este alimento espiritual é que eu trato como cesta básica. E qual é a contribuição percentual dos ingressos, em geral, no Porto Alegre em Cena? Mínima. Por quê? Porque é um... Se você sabe, popular mesmo. Se eu cobrasse o preço real que custa o festival, as pessoas ficariam assombradas. Então eu preciso dos subsídios, aqui as leis de incentivo e outras parcerias. Se o Ministério de Cultura da França não me ajudasse, eu não conseguiria trazer o Soleil de maneira nenhuma. Não há palavras na língua portuguesa que eu convença uma entidade governamental a me pagar 75 passagens nesses participantes. Não há. E eu não posso repassar isso para o público. Isso custa uma pequena fortuna. É dessa equação difícil, sempre pensa de que vai saindo. Assim. A minha ideia nunca é repassar ao público, aquele que precisa conhecer. Não sei se vocês acompanharam o show do João Gilberto, a produção do João Gilberto. Eu fui obrigado a cancelar o show, porque ele queria Mas cobrar. estava fora da nossa realidade, cobrar R$1.000 uma cadeira. Cobrou mais que o Totalmente fora da realidade. Quem é esse? o João Gilberto. Mas assim, o Chico Buarque cobra 290 reais. Eu já acho fora da nossa realidade cobrar 290 reais. Graças a Deus fui convidado para ver o show. Iria ouvir o CD
barbaridades que aterrorizam, né? E são as pessoas mais lindas que eu conheço. Tudo tem símbolos e significados. Eu já me sinto atropelado pelos símbolos, né? Psicanálise, mas eu adoro tudo que eu acho que é maior do que eu. Voltando, então, é fora, totalmente fora. Eu concordo plenamente que é fora da Mas realidade. sabe por que eu falo? Eu comparo, eu estive no Rio de Janeiro no início de setembro, fim de agosto de setembro. Eu assisti o balé Kirov, que hoje é considerado até melhor que o Bolshoi, é um grande balé. Eram mais de 30 pessoas que vieram lá da Rússia. E foi no Teatro Municipal do Rio. E a poltrona mais cara era 400. Quer dizer, 30 e tantas pessoas vieram aqui. O João Gilberto é uma pessoa mais, a equipe que veio que foi. Então eu achei que estava E mesmo assim, se a gente for perguntar, quem pode pagar R$400? Quem pode pagar R$290? Isso, eu não posso fazer um preço desses assinando uma prefeitura. Isso é dar pedras aos adversários políticos, porque há uma coisa que ainda não foi colocada, sempre a junção de cultura e de política, que resulta então em política cultural, é sempre explosivo. Políticos não entendem de cultura, não querem entender, ligar e clamar a Deus que sejam inteligentes e cultos, como esse prefeito de Canoas, que, entendeu? Ele é acima da média. Presta atenção nesse homem, não é propaganda política, só estou constatando que na relação com ele, se ele não desse o aval, eu não tive em Porto Alegre, eu fazia isso. Não, é que a gente tem que se apresentar para ele, porque ele é uma pessoa política. Eu sou única que faço a direção da escola, da escola brasileira. E a cultura é o centro do projeto educativo do Israel. E a comunidade judaica tem a arte um grande valor. Né? Então nós temos grupos de dança na escola, de dança israelita, e temos grupos de teatro, e estamos tentando incentivar mais a música, que está também dentro da comunidade. Então, a pergunta que a gente faz é a seguinte: na ocasião dos 90 anos que serão completados no ano que vem, nós teremos uma série de eventos culturais engageando a escola por essas questões. Fala mais alto um pouquinho. Iniciaremos esses festejos na próxima terça-feira num espetáculo chamado Noa, formado por cerca de 350 crianças e jovens. E me apavorou ver os custos disso. A logística, a gente sabe como é que é quem trabalha em escola. E também a inflexibilidade dos órgãos públicos em taxar eventos escolares por metade do Mas é uma coisa assombrosa, porque não visa lucro, é feito de crianças, é uma atividade cultural formativa e não houve o que fizesse com que os burocratas do mercado dispensassem no colégio, que só vai colocar música judaica no espetáculo. Não precisa pagar Gilberto Júnior, João Gilberto, nenhuma, e nós não fomos dispensados. E aí eu pergunto para ti, não existe uma forma, via legislativa ou mesmo através do executivo, de encaminhar políticas diferenciadas de incentivo à cultura para crianças e jovens, de que Porto Alegre também pudesse perceber que para nós chegarmos a um público leitor, a um público que frequente teatro, a um público que frequente shows, nós temos que incentivar na base. Só que as escolas se veem premidas, evidentemente a bilheteria do Novo não cobre nem a terça parte do custo do espetáculo. E nós não podemos repassar para os nossos pais, que já fazem investimento em fantasias, em mesmos, isso aqui, nós não podemos. Então, é difícil perceber como não existe incentivo público para a educação de jovens e crianças em arte. Isso não é um decreto do meu time. Bem-vinda. Todo o meu amor e solidariedade. Mais um trabalho. São questões perversas. E eu preciso enfrentá-las no nível profissional. Por exemplo, em relação ao ECAD, essas entidades de
entidades arrecadadoras, elas todas são corruptas. Todas. Não estou dizendo coisas que eu não sei ou acusações levianas, né? Vou te contar só um detalhe do ECAD que aconteceu há alguns anos. Eu dirigi um show de um Uruguai, um show com cantores e músicos locais, sobre a obra de um compositor uruguaio chamado Léo Masri. Na época eu ainda tinha algum respeito pelo ECAD e pagava, porque eu achava que o ECAD não é feito para que a associação retenha o que recolhe, e sim para repassar ao artista, ao autor. Né? Uma sociedade que são o autor lá no fundo. Muito bem. Então, e eram só músicas também de um autor, show temático. Paguei direitinho, tudo, guardei, passou, aconteceu o show. Um ano depois, o ECAD quer fechar o teatro onde eu apresentei o show, porque não é a mim que eles punem, e sim ao teatro, à sala, digamos, ao porque não foi repassado o valor correspondente devido à taxa devida por esse show. Hoje, como assim? Mas tinha se passado um ano, como é que eu vou guardar um papelzinho um ano? Foi pago, não tinha mais o meu papelzinho. E detalhe, durante um ano o Léo Masri ia me ligando, o autor, e a minha parte, a minha porcentagem que ele veio, adorou, ele falou, olha, uma parte espetáculo, via institucional, via associação, escritório de arrecadação, que nunca recebeu. Bem, eu disse, eu não vou pagar isso de novo, não vou deixar fechar nenhum teatro por alguma coisa que eu cumpri exemplarmente. Na época eu trabalhava no tribunal, com agências lá dentro, que é a agência da Caixa, a agência do Banco do Brasil, e eu, como recebia pela Caixa, disse, eu só posso ter pago isso na minha agência, não é? Que ali dentro, eu estava ali. Falei com um gerente que me conhecia da vida toda, eu disse, eu preciso de uma foto, eu preciso que você me faça uma devassa aí nas, de um ano atrás, aqueles microfilmes, tudo, né? Eu preciso localizar. Pois ele localizou os arquivos tais lá, um ano atrás, e eu mostrei. Fez um silêncio sepulcral do ECAD. Agora, se eu não tenho amizade com o gerente da minha agência, se ele não se dispõe a procurar isso eu tenho que pagar 2 vezes a mesma coisa e o autor não recebeu nada, nunca. Ou seja, mesmo que tu tenhas provado para eles que tu tinha pago alguma coisa, eles não repassaram. Não repassaram. Por isso por isso surgiram hoje várias entidades, além do ECAD e da SBAT. A SBAT seria o ECAD para literatura, para teatro, né, de agência literária. Então, o que aconteceu a partir deste episódio que eu te sugiro? Não só guardar o papel, há uma forma que eu aprendi que quando é algo honesto, evidente, jamais se deve lesar um autor vivo. Agora, pagar para que terceiros recebam, jamais repassa, ainda mais se vive em Israel, os autores, nunca. Então, há uma forma, assim, o programa, e eles vão agora em todas, a prefeitura está rompida, há um parecer da PGM, da Procuradoria Geral, dizendo que está sob juízo. Todos os pagamentos do ECAD, nenhum evento paga o ECAD mais pelas denúncias dos autores de que não recebem. E para evitar essas confusões, eu sempre tenho a lista de tudo e a declaração de que
todas as músicas utilizadas no espetáculo são próprias, assim, um autor próprio. E aí o autor se entende diretamente com o evento. Isso é a forma com que a lei permite com que não se pague, com que se tenha a taxa do ECAD liberada. Quando por exemplo, se forem canções de domínio público, né? Isso não é só aqui no Uruguai, mesmo Shakespeare, mesmo domínio público, mesmo as tragédias gregas, eu tenho que pagar direitos autorais. E eu, quando fui, mas eu vou pagar direitos autorais para Sófocles? Quais são os herdeiros de Sófocles? Vai aparecer alguém com a identidade de Sófocles. Os gregos estão precisando. Vai aparecer um Sófocles para receber. Vai que vai. E os gregos estão precisando. Deixa eu te dizer, eu sou o Fernando. Eu, primeiro do destino, acabei sendo professor, não por eu, mas por ironia, bola da música. E a minha pergunta é muito com relação às questões do financiamento do programação. Quem são os teus grandes parceiros? Qual é a motivação desses parceiros para apoiar o programação? A questão de legislação, a questão de visibilidade, eles procuram o Porto Alegre Cena para apoiar um evento que demanda recursos tão específicos. Interesse e qualidade. Não é assim, a última coisa, uma coisa triste e real. A zona de mérito de qualquer evento cultural é o último item considerado. O Porto Alegre em Cena recebe elogios praticamente unânimes de todas as empresas. Se fosse por mérito, eu não sofreria nenhuma das densas negociações, porque todos hoje em dia sabem da importância cultural, turística, da programação excepcional, de qualidade comprovadíssima. Hoje em dia no Brasil, a questão do patrocínio está ligada diretamente ao interesse das empresas de deduzir impostos. Existem duas leis, né, que fomentam a renúncia fiscal: a lei federal e a lei estadual. A lei federal ainda é razoável, a lei estadual, a lei federal é aquela que isenta impostos das empresas que aportam recursos, né, com uma dedução de 100% para as empresas que se utilizam dos benefícios da chamada Lei Rouanet. A lei estadual, isso normalmente são as grandes empresas que se interessam, as empresas que não operam apenas e exclusivamente no Rio Grande do Sul. Quanto maior a empresa, maior a quantidade de impostos que eles têm a pagar, e aí eles realmente precisam utilizar da lei federal. Se é uma empresa localizada no Rio Grande do Sul, eles querem a renúncia dos ICMs, né? E aí a lei estadual é de uma lentidão, de uma complexidade. Eu sei que eu estou estudando, mas é para testar a fé de um cristão, se quiser. É uma coisa diabólica, é algo infernal, é uma coisa assim. E a gente precisa, porque alguns patrocinadores, eu tenho que saber, pelo menos 6 meses de antecedência a programação de 2012 para fazer os projetos. Esses projetos têm ritos burocráticos bastante definidos. Não é assim, eu preciso da Lei Rouanet, o mês que vem eu consigo a Lei Rouanet. Isso vai para o Ministério da Cultura, projeto, passa. Existem profissionais hoje especializados em formatar projetos para que sejam beneficiados pelas leis de incentivo da
futuro. Né? E é impossível num evento cultural ter a programação fechada com 6 meses. Isso é uma primeira informação, é um dado surrealista. Ele não é. O festival é fundamental, assim, não existe exército de um homem só, a orquestra de um homem só o maestro sem música. Há um núcleo duro do festival, são umas 10 pessoas, e essas 10 pessoas trabalham o ano inteiro, são contratadas pela prefeitura, e à medida em que vai chegando setembro, o festival sempre acontece em setembro, foi escolhido no mês da entrada da primavera, quando a natureza se transforma, a cidade fica florida, os jacarandás aparecem, fica tudo colorido, né? Então, em setembro. E quando o festival, a partir de maio, vamos se agregando esses profissionais liberais à logística do festival. Em setembro, há mais de 200 trabalhadores correndo de um lado para o outro, sem descanso, de Special Group, que é muito grande. Esse ano foram 70 vezes espetáculos em 3 semanas, assim, usando os maiores teatros da cidade, o César, o Choro, o Bourbon, o Solteiro, os pequenos, enfim, é uma logística, assim, eu agora trouxe para eles a proposta de parceria de um grupo de Israel, na verdade 3 grupos que estão ali, né, o Kibbutz, companhia de dança, por quê? Porque a logística do grupo internacional, eles trabalham com 2 anos de antecedência. E não há estrangeiro, não há grupo estrangeiro que isso não funciona assim no Brasil. Então eu tenho que fechar esses grupos. Quando eu fecho com 1 ano de antecedência, eu já estou atrasado em relação à agenda deles. Não a minha. A minha eu estou muito precoce. Não é? Luciano, o que tu acha do nosso cônsul Ilan fazer uma síntese de como funciona a cultura em Israel, porque nós todos sabemos a potência na área cultural que Israel é? Poderias? Igual, a mesma coisa. Cada um precisa se virar sozinho e achar que nós não temos uma lei, não existe uma lei igual a isso. A cultura não pode igual a isso dá poder, é uma coisa muito brasileira. Na verdade, quem decide o que vai ser cultura ou não é o mundo comercial do nosso governo. Nós podemos decidir. Mas cada um se vira sozinho. Assim se encontra. Mas consegue. Consegue, porque a cultura lá. Por exemplo, vou comentar com vocês esse grupo específico de Israel que veio no festival, nunca tinha vindo ao Brasil. Tem isso também. O grupo nunca veio ao Brasil. Para eles, Brasil é Rio de Janeiro. Já ouviram falar de São Paulo e Salvador. Porto Alegre é uma cidade que não existe, simplesmente. Então, como Porto Alegre, sul do Brasil, fronteira com o Uruguai, convencê-los, em primeiríssimo lugar, de que existe uma cidade chamada Porto Alegre, que é séria, é uma coisa. O grupo nunca tinha ouvido falar de Porto Alegre. Então, há uma desconfiança natural. Nós temos no mundo, é um clichê, mas é um clichê verdadeiro, uma fama ruim. O brasileiro não tem responsabilidade justamente pelos clichês do carnaval, das praias, né, de aquela coisa da Bahia, lenta. E realmente, assim, ir a um restaurante em Salvador é uma experiência de renovação da fé na humanidade. Tudo é coisa para o gaúcho, algo é inexplicável. Tudo,
Nesse evento que eu fui, uma carioca, professora que fazia, dizia, de Salvador, vocês vivem em outro mundo, Porto Alegre não é Brasil. Acalma, assim, você está com vocês, você sabe que está de acordo. Mas, enfim, é difícil para uma companhia estrangeira entender que eu não tenho dinheiro na assinatura do contrato. Isso não faz parte da realidade de uma companhia estrangeira, porque eles querem 50% de garantias na assinatura de um contrato para se agendarem. O Voca People não queria. Não vamos, se vocês não assinarem, não depositarem os 50% do contrato, nós não saímos de Israel. Isso é este grupo, mas é qualquer grupo. Agora, a cena veio também pela primeira vez uma cantora de Flamengo, que eu achei maravilhosa, excepcional, a Estrela Morente, também. A empresária disse, vocês não depositaram 50%, nós não saímos de Sevilha. Não há negociação. Senta com o pessoal do jurídico da prefeitura para dizer que o mundo não é Porto Alegre, não se rege segundo a visão burocrática da prefeitura municipal de Porto Alegre. Não tem. Eles resolvem rapidamente. Não querem? Para eles está resolvido. O meu sofrimento é enorme, é gigantesco, porque aí quem perde é a cidade. Mas um funcionário, um burocrata, não quer se estressar, não quer ter desafios, não quer resolver. Não pode. A lei é feita para isso. Mas aí como é que vocês solucionaram? Se tinha que mandar o dinheiro e vocês não tinham dinheiro, como é que vocês solucionaram? Eu tenho que enlouquecer um pouco da minha fama na prefeitura, é de que eu sou muito temperamental. Sou um artista fantástico, mas que eu não entendo de contas, que eu sempre crio problemas para a prefeitura e entre tapas e beijos. Assim, eu tenho que sentar, tenho que estar à beira de um ataque de nervos, tenho que estar a um passo do suicídio, dizendo que Porto Alegre não pode perder isso, não pode perder isso, não pode. E tem outro detalhe, eu fico há 18 anos, os governos mudam. Quando mudam os servidores, o guarda, os secretários, as pessoas, os cargos de confiança, enfim. Então eu tenho que começar do zero a cada administração, né? Porque 4 anos depois eu já veio esse chato de galocha, já não tem a cena. Mas quando muda, eu tenho que começar do zero, da lei, explicar e não adianta. E há uma chance que é uma coisa cada vez mais rara, que se chama patrocínio direto. Eu tenho a sorte e a felicidade de 2 grandes empresas que me dão um patrocínio direto, ou seja, sem benefício da lei. Não me pergunte por quê. Tem prestação de situação. A Multiplan, que é a dona do Barra Shopping, e a Braskem. Não me perguntem porque eles. E aí eu peço antecipação do patrocínio e consigo desesperadamente pagar não sei quantas passagens de avião de Tel Aviv aqui, que é mais. O cachê não é o mais caro. São as passagens. Vou me atirar no chão aqui e termina essa reunião da E hospedagem também não é forte? Mas a hospedagem é depois, quando vocês estão aqui, não tem que pagar antes. Não tem, mas assim, Não, mas passagem tudo também é feito para não acontecer. Todas as negociações com a rede hoteleira, Porto Alegre é a cidade com o maior número de congressos do mundo, provavelmente. Em setembro, quando eu tenho 2 congressos de dentistas, de cardiologia, eu nunca vi tanto
congresso de cardiologia numa universidade. Eu com coração. E aí não tem hotel, e eles têm dinheiro, eles pagam os hotéis, cash, e na prefeitura eu não tenho isso. É uma exercício, malabarismo, vai dando. Eu quero fazer uma observação. Eu morei muitos anos no exterior e eu acho que grandes patrocínios, tudo porque existe a lei de incentivo, as empresas têm que se beneficiam, mas existe uma coisa que é a reputação da pessoa. Tu tens essa reputação e eu acho que existe isso também, deles confiarem de que tu vai fazer vai dar certo. Isso só me apavora. Eu sei, mas isso existe. E isso é uma coisa que as pessoas aqui têm que querer cada vez mais ter reputação, as entidades e tudo. E isso vai fazer Porto Alegre crescer. A boa reputação. É o nome. Eu acho que isso faz diferença nessa. Aliás, Aí entramos nessa relação política. Há tanta gente com vontade de que você sabe? Fazer uma coisa errada. Mesmo quando não é errado, eu tenho que responder tantos absurdos, você não tem noção. No Porto Alegre, tudo que eu faço é errado. Não estou exagerando. Um dos espetáculos, este ano, muitos espetáculos se esgotam, são preços muito acessíveis, espetáculos grandiosos, com um preço que ninguém pode se queixar, então compram. E tem uma máxima no cena que é assim: eu existo, logo ganho 50% de desconto. Se eu sou criança, eu ganho, se eu sou estudante, eu ganho, se eu sou velho, eu ganho, se eu sou dentista, eu ganho, se eu sou funcionário público, eu ganho. Então, na verdade, tudo ganha. O professor ganha, o estudante ganha, tudo ganha. Então, por quê? Porque a gente gosta disso. Né? E, claro, mesmo assim, há um tipo de pessoa que não quer pagar. E eu sou espanhol. Você me trata bem, castanhola. Você me trata mal, baixo punhal, Garcia Lorca. Rapidamente, assim, totalmente bipolar, assim, porque a humanidade não pode nos testar dessa forma. Num dia, numa fila do Teatro de São Pedro, pobre Deus, um grande pobre Deus, todo mundo aqui, tem pessoa. É uma fila que serpenteava lá, a Praça da Matriz, furiosos, querem entrar meia hora, porque além de tudo, o festival não é assim, um grupo, toda a atenção para um grupo, não, é a divisão de uma mesma equipe entre 70, então, todos os festivais são assim, tem um pouquinho de atraso, no horário, e a gente é dos mais, eu sou tão germânico, apesar de espanhol, que quando eles se atrasam, já foram no pescoço. Bom, enfim, o que eu quero contar não é isso. Então, uma fila gigantesca, todos esperando para entrar, mas tinha uma senhora grávida na fila. Quem me viu, assim, aquela flecha ambulante andando, parei. A senhora grávida, e o Luciano, eu não preciso te dizer que eu estou grávida, eu não posso ficar de pé nesta fila. Eu disse, não há dúvida, assim como se fosse um cadeirante ou uma pessoa com um pé andando, engessado, que sei eu. Pessoas normais são normais, na fila. Vai. Agora, uma senhora grávida, era uma moça, estava grávida, que me diz, não pode ficar de pé, porque a gravidez, eu tenho que acreditar que ela está dizendo a verdade, faz parte da minha função institucional. Eu passei a grávida pela fila, para que ela sentasse no foyer do teatro. Vocês não podem acreditar que eu tive que responder para a PGM, porque eu estava favorecendo o público. Os amigos do Luciano têm acesso indiscriminado ao pessoal, alguém daquela fila. Aí é preciso, ou eu ri
riam ou eu choro e rio junto. Aí ficou lá do lado, advogado, vou dizer, explicar, não tem nada, há uma explicação do que eu fiz aquilo, todas as normas, e a gente vive dentro das normas, tem que comportar exceções, aquilo era uma exceção, eu acreditei, uma senhora, e pronto, faria. Ao mesmo tempo, no Soleil, que veio há 5 anos atrás, uma fila gigantesca também, que todo mundo queria ver, era a estreia na América do Sul, em nesta pequena cidade, Porto Alegre, que o Soleil vinha pela primeira vez, é uma coisa, assim, uma fila gigantesca. E aí aparece uma senhora, não uma moça, uma senhora, com uma pele de raposa, salto linda, elegantíssima. A senhora disse: eu não posso ficar na fila porque eu tenho mais de 60 anos. Seria amor, era uma senhora linda, elegantíssima, absolutamente plena dos seus recursos corporais. Ela não era doente, ela era uma senhora. Não, eu não vou lhe deixar. Mas eu ponho o PROCON, a lei, você está se insurgindo contra a lei. Eu digo, não, no meu festival a lei sou eu. Ela vai para o fim da fila, com a sua raposa. Fui aplaudido. Fila, aplaudiram. Furiosa. Eu vou fazer 60 anos. Eu não quero usar essa lei. Imagina que eu vou passar na fila de um banco, porque eu tenho 60 anos. É sério, eu estou me preparando para entrar na não, mas é do jeito que ela falou. Não, a minha questão não é a exceção. Sempre que houver uma exceção, ela será feita. Mas aquela não era uma exceção, era uma arrogância. Olhava assim, como se eu fosse um amigo meu. Não. Luciano, os teus amigos psicanalistas que a gente tem que saber enlouquecer na hora certa. Eu levo a sério. Se a gente enlouquece na hora certa, a gente consegue bons resultados. Eu quero usar uma prerrogativa aqui de Deus, eu vou fazer uma pergunta quase final. Sim. Porto Alegre em Cena, qual é o status do Porto Alegre em Cena dentro de Porto Alegre? É uma entidade, existe um estatuto, existe garantia que o Porto Alegre em Cena permanece se o Luciano e a equipe do Luciano um dia resolverem pegar o boné e ir embora? É uma ótima pergunta. Assim, uma das coisas que eu aprendi é que se deve e se consegue preparar uma parte, é como qualquer profissional, há uma parte que pode ser ensinada, não é comum ao ofício, seja um psicanalista, seja um produtor cultural, seja um médico, há uma gramática comum, de conhecimento, de domínio técnico, que é possível ser repartida. Mas há algo que não se ensina, que é o eu, o self, a personalidade de cada um. Por isso é muito importante uma equipe motivada, porque um funcionário, um servidor motivado, mesmo vai colaborar muito mais do que aquele que não está interessado em, a não ser cumprir seu horário, desempenhar as suas tarefas. Mas há algo pessoal e intransferível, que é a personalidade, o dom, a capacidade. Então, eu diria que isso é o que eu tento sempre fazer no Encena.
preparada. E tanto que o mercado absorve, prepara, daí vem uma ópera da ajuda e leva os conceitos tradicionais, daí vão ganhar. Mas não, realmente isso eu acho muito importante, porque eu estou me recordando que o pessoal que é mais antigo como eu deve se lembrar do grandioso festival de coros que nós tínhamos aqui em Porto Alegre, nos anos 60, 70, talvez, mas 60, com certeza, vinham coros de tudo que era lugar, não só do Brasil, de outros países, era um evento, era uma coisa fantástica no Salão de Atos da URSS. E a pessoa que dirigia, que coordenava aqui, não está mais entre nós, ele morreu. Fazem pequenos festivais, mas não aquele festival de coros ali. Eu me lembro, eu ia sempre. Então, é uma notícia entristecedora. A gente é pessoal intransferível e vai acabar. Né? Aproveitem, cada dia, o último. Luciano, eu sou da tua área de letras, sou apaixonada por literatura, principalmente israelense. E tem textos belíssimos de autoras, mulheres e homens israelenses, que eu gostaria de, assim, né, ampliar esse conhecimento, talvez através do teatro, né? E eles tocam em valores muito bonitos da ética judaica, enfim. Daí eu não sei como é que eu podia fazer isso, dirigir para alguma instituição, fazer um projeto. Veja, eu não sou judeu, mas eu não sei porque desde pequeno tenho muito fascínio também. E sempre estou vendo um dos meus escritores, já que é de literatura portuguesa, é o Tim Roth, o americano. Né? Estou lendo o último livro dele, estou lendo. Acabei de ler aquele Zuckerman Acorrentado, aqueles 4 livros. Eu já li todos. Já fiz no teatro o Animal Agonizante o ano passado. Né? Aquilo era de cortar os pulsos daquele texto, daquele homem, porque o Roth, ao chegar aos 70 e poucos anos, está obcecado com uma única ideia, precisando de uma nota só, a morte. Não é? Agora, ele escreve coisas de uma grandeza que vale, não importa se ele é judeu, se ele é espanhol, se ele é universal. Ele é universal, ele é extraordinariamente bom, sabe escrever muito bem. Não é? Eu conheci o ano passado o diretor Israel Pita, que vive em Paris, se chama Anos Guitai. Ele veio para Porto Alegre. Eu achei que era, pelo menos me disse, eu falei, ele queria me conhecer. Ele queria me conhecer, tem que tomar um café, fui eu lá. Né? Ele queria trazer uma peça com a Jeanne Moreau. E eu já, primeiro, emocionadíssimo, porque eu estava falando com Anos Guitar. Depois com a Jeanne Moreau, se não vier logo, não vem nunca mais. Não é? Só que ele me mandou um DVD, um espetáculo, era lindo. Tinha uma cantora israelita que cantava canções. Só que era assim, um cenário gigantesco de Avignon, gigantesco, uma coisa. Era gigantesco. Anos que tá. Tenho certeza que você é para Porto Alegre. Não penso muito. Tá, vamos fazer. Depois eu vejo, depois eu me atiro aos pés do Gonçalo, aos pés do Veio, aos pés de tudo. Mas aí quem não pôde foi a Jeanne Moreau, que está, e agora ele escreveu o livro Memórias da mãe dele, não é? Que era uma mãe judia, literalmente, não é? E é um livrão desse, a professora Jeanne Moreau leu o livro. Eu sinceramente queria tomar um Lexotan e dormir, tipo, porque é impossível.
possível ouvir um livro uma vez só mesmo que seja de uma rolê. Ele ia trazer isso, eu não posso dizer, apedrejar, então, e eu vi o último filme dele, esse eu achei extraordinário, esse Sargento Noche, e as famílias estão sendo desalojadas, como é que chama? Adoração, né? É uma palavra só. Fantástico aquele filme, deu vontade de tomar um monte de pra pegar. Não é Não, é depois, é o último, ela ganhou um prêmio, ela é uma mãe que abandona a filha como pode ser estão abandonando o território uma área lá da faixa de Gaza. Saindo do livro da faixa O pai dela, um judeu, morre e deixa no testamento escrito que ela tem que ver a filha para ter direito da herança. Então ela vai à faixa de Gaza no momento de um conflito, lá eles estão sendo retirados. Mas é um filme de uma beleza extraordinária. Então este é o homem. Assim, eu sempre estou com essa cultura, eu acho tão bonito tudo. Né? Eu queria ter ido com o Roberto Carlos, dos shows dele lá. Adoro o Roberto Carlos. Sempre me convidam para eu ir a Israel, eu sempre estou trabalhando no escravo branco em Porto Alegre, não posso nunca tirar férias. Não é? Enfim, o que eu quero dizer é isso. Que hoje em dia é muito fácil, passar, porque o Animal não é teatro, é escrito para o palco, é um romance, uma novela. Então, mas eu fiquei tão impressionado com a qualidade da novela, com aquelas frases daquele homem, assim, será que quando eu estivesse tentando eu vou estar assim, pensando nisso, com uma lucidez, uma dor também. Enfim, este é um dos maiores escritores vivos do mundo, eu acho. Então, passe para as pessoas lerem, proponham, assim, eu ensino muitas coisas, mas na hora, agora que eu vou fazer, vocês são professores, eu ia homenagear meus amigos assombrosos, escrever armas de vida, eles adoram, admiram completamente. E ia montar uma peça chamada Ecos, de um menino com muitos problemas que cega 6 cavalos. E tem um filme e a peça, na verdade era uma peça de teatro, é o tratamento psicanalítico dele, as sessões. Aí, no festival, eu leio jornal às 5 horas da manhã, quando o meu gato começa a miar. Ele vai começa a miar, o nome dele é Miau. Eu não posso acreditar que tu não vai me deixar dormir nem um pouquinho. Aí eu fico com pena e vou, me levanto da cama, deixo toda a raçãozinha dele, deixo ele no pátio, pego os jornais, leio os jornais às 5 da manhã. Enquanto ele está lá, brincando no mundo, eu durmo um pouquinho mais, depois me leio os jornais. Neste dia, eu li uma notícia que deu um apagão. Um aluno deu um tiro na professora e depois se matou. Eu não posso fazer. Que mundo é esse? Muito horrível. Eu, assim, falando com uma hospital, já no Teatro do Soleil, assim, e um aluno dá um tiro na professora, se mata e então tem toda a minha vida, vou fazer uma peça sobre alunos delinquentes problemáticos. Arrastam da sala de aula com professores e ficam sozinhos na sala de aula, são alunos muito problemáticos, e eles decidem, cada um deles, dar uma aula. As aulas que eles dão são a radiografia do universo deles, é bastante. Eu quero ir para os colégios, eu quero falar com os professores, eu quero falar com os alunos, eu não posso viver encastelado na alta cultura e um mundo desabando na minha vida, eu imagino.
a pedreira, que é. Isso é um dos colegas, mas assim, eu estudei no Fábio, e sei de coisas escabrosas que eu fico no meu colega. Então, isso é a vida de um gestor cultural. Estar atento, estar atento ao mundo, antenas totalmente ligadas, estabelecer todas as possibilidades de contato, motivar a sua equipe, ouvir a sua equipe, saber conduzir desvios de rota para a rota certa, ter uma fé incrível na humanidade, não é? Fazer de conta um mundo de sim, não é? Porque é no sim que a gente cresce.